Ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça. A Rede Mais conversa agora com Sérgio Moro, que está em visita à Paraíba. Moro, obrigado por nos atender aqui na Rede Mais. Seja bem-vindo ao estado. Obrigado, é um prazer estar aqui na Paraíba, era no seu programa. Quero cumprimentar aqui todos os espectadores da Rede Mais. É um grande prazer. Já tinha vindo aqui outras vezes à Paraíba, inclusive como turista? Vim como turista, mas faz bastante tempo, para ser bem sincero. Bem menos conturbados, imagino, né? Foi. Eu, na verdade, até para ser preciso, eu casei há 22 anos, sou casado há 22 anos, e na minha viagem de lua de mel, passei aqui na Paraíba, passei em João Pessoa. Eu acho que o estado tem um potencial turístico enorme, precisa até ser algo mais explorado, porque tem belezas naturais riquíssimas, mas passei e tive uma experiência muito agradável. Você falou aqui que casou e passou pela Paraíba. O senhor está fazendo uma revelação muito pessoal. No geral, o senhor é um homem muito reservado em questões de privacidade, ou a impressão? Sim, veja... Expõe menos a sua vida privada. Eu trabalhei como juiz, também 22 anos, coincidentemente. É o tempo de casamento e é o tempo como juiz. Né? Embora não sou mais juiz e ainda permaneço casado. Quando eu era juiz, não fazia muito sentido eu expor minha vida privada. Então eu sempre fui mais reservado. Da mesma forma, como ministro, eu entendia que isso não tinha necessidade. Agora eu sei, como pré-candidato, né, à presidência, que as pessoas querem saber mais sobre a pessoa. Então eu não tenho nenhum problema, eu tenho muito orgulho tanto da minha vida pública como da minha vida privada. Preciso poupar, claro, meus filhos. Eu acho que para a exposição... São quantos? Eu tenho 2 filhos, uma menina de 21 anos e um rapaz de 16. Então, em relação a eles, eu tenho normalmente deixado eles um pouco mais escondidos, né, da atenção da mídia para poupá-los, porque não precisam aí ter a privacidade deles devassada. Em relação já à minha esposa, nós entendemos natural essa necessidade das pessoas terem mais informações sobre nós. Aquele epicentro da atenção da Lava Jato, como foi para a sua família conviver com todos os holofotes voltados para o senhor, inclusive com as grandes pressões públicas e políticas? Olha, não deveria acontecer, mas a Lava Jato, o que é a Lava Jato? A Lava Jato a gente rompeu com a impunidade da grande corrupção. Aquelas pessoas que roubavam, políticos, agentes públicos, pessoas que subornavam, muito poderosas, pela primeira vez passaram a ser processadas, julgadas e sofrer punições. Isso gerou uma pressão enorme. Infelizmente, tem gente que joga sujo. Né? Então, como as pessoas não podiam se defender nos processos, porque as provas eram ali escancaradas, né? Milhões de dólares encontrados, pessoas confessando esses crimes, a estratégia que se buscava é desacreditar a justiça, que não é algo que acontece só no Brasil. Mas esse processo, como ele foi muito grande, a pressão foi enorme. Isso reflete, infelizmente, também na família. Atacaram minha esposa, como atacam até hoje, com um monte de mentira, coisa que não tem nada a ver. Mas tentava lidar da melhor maneira. Tem que resolver. Tem um episódio que é bem interessante, que não é da Lava Jato, porque eu fui juiz também em casos diferentes de grandes traficantes de drogas. Tive um processo que foi lá em 2006, que era contra a quadrilha do Fernandinho Beiramar. Envolvia uma série de riscos complexos ali nesse processo. Eu acabei decretando a prisão dele e de várias pessoas relacionadas. Veio uma informação de que a gente estava em risco, eu e minha família. E aí meus filhos eram pequenos. Né? Meu filho tinha lá 2 anos. A minha filha era um pouco mais velha, mas também tinha lá 6 anos. Aí eu contei uma história, que a gente começou a utilizar escolta. Aí eu tive que inventar uma história. Eu falei, para justificar aquele aparato. Exatamente, para não estragar a infância de ninguém. Aí eu disse, olha, basicamente, o pai de vocês ganhou um prêmio por ser um bom juiz e agora a gente vai andar de motorista por um tempo. O prêmio foi esse. Funcionou? Funcionou. Na época eles compraram, né, essa história. Não é uma mentira propriamente dita, é uma forma de você suavizar um período da infância que não tem que ficar preocupado aí com ameaça, com risco decorrente da profissão do pai. Então foi uma forma de amenizar esse problema. Voltando para a sua
nova fase agora. O senhor está visitando o Nordeste, quais impressões que o senhor tem colhido, como é que tem sido a receptividade, como conversar com essa porção do Nordeste brasileiro, que inclusive tem uma forte presença de um polo que ele critica muito, que é o PT e o ex-presidente Lula. Eu nunca vi o Nordeste como algo diferente do Brasil. A gente tem que parar de pensar nessas divisões entre nós. Muitas vezes a gente começa a qualificar as pessoas, você é a favor do Bolsonaro, você é pró-Lula, e nós somos inimigos. No fundo, nós somos todos brasileiros. Pessoas às vezes pensam diferente. A gente tem que arrumar esse espaço do diálogo, esse espaço da gente poder discutir essas questões racionalmente. Eu vejo o Nordeste, as pessoas são muito parecidas com o do restante do país. Tem as peculiaridades regionais que são ótimas. Isso gera diversidade, isso gera uma cultura rica, que é diferente no Nordeste, que é diferente no Sul, que é diferente no Norte do país. Mas, essencialmente, nós somos sempre a mesma coisa. Sempre que eu vim para cá, achei o povo extremamente simpático, as pessoas aqui são extremamente simpáticas. Às vezes são um pouquinho mais soltas, né, do que, por exemplo, lá Curitiba, de onde eu venho, as pessoas têm fama de ser um pouco mais sisudas, né, um pouco mais retraídas. Claro que isso também é uma generalização, tá? Mas eu sempre me senti muito bem aqui no Nordeste. As paisagens naturais são fantásticas, a gente vai conhecendo aspectos importantes em cada estado. Por exemplo, ontem a gente estive em Campina Grande, conversando lá com empresários, com as pessoas de lá. É um polo de tecnologia, teve um passado importante na área da agricultura no algodão. Ou seja, essa parte é muito bacana, sabe? Você poder viajar para o país, conhecer as cidades, conhecer as pessoas. Esse é o aspecto que mais me atrai nessa jornada, nesse projeto. Existe um discurso ou um olhar específico para regional, para as particularidades e demandas, por exemplo, aqui do Nordeste? O que é que o senhor enxerga que o Nordeste precisa na eventualidade de um governo seu como presidente da República? O Nordeste precisa de uma atenção específica, cada estado se olhado e verificado o que pode ser melhorado para aquele estado dar um salto econômico. Então, por exemplo, aqui na Paraíba tem uma aspiração antiga de ter uma melhor infraestrutura portuária, pela posição geográfica do estado. Então, você ter investimentos, você criar condições para você desenvolver um porto significativo aqui na Paraíba, né, para ter uma infraestrutura que aumente exportação, importação, criar um polo, isso gera emprego para muita gente. Não é só ali, não estou falando só dos investimentos que vão ter retorno, mas gera emprego e renda para muita gente. Isso é algo que pode ser trabalhado. Do outro lado, lá no sertão, é uma preocupação que existe ainda, que é extremamente relevante, que é o acesso, às vezes, à água, né? A você ampliar também a área irrigada, você aumentar a cultura agrícola. O Brasil é uma potência agrícola, o Nordeste ainda não, isso precisa ser melhor explorado. Ou seja, cada estado tem a sua peculiaridade. O que eu tenho ouvido, em geral, do Nordeste, é que as pessoas querem ser tratadas segundo suas especificidades. Então você tem Pernambuco, você tem a Paraíba, você tem Rio Grande do Norte, cada uma tem as suas peculiaridades. Pontos comuns, mas cada estado é diferente do outro. Nessa matemática que o senhor está falando como candidato, nessa matemática eleitoral sempre tem discussões em formação de chapa, também de equilíbrios regionais. O senhor pensa na possibilidade, o seu partido discute da possibilidade de ter um vice da região Nordeste, ou isso não passa pelo critério geográfico? E qual o perfil ideal para o senhor de um vice na sua chapa? Essa discussão sobre o vice é um pouquinho prematura. O nosso objetivo hoje é construir o nosso projeto. Então eu chamei um grupo de especialistas, está reunido, são dos melhores cabeças do país, em diversas áreas, que estão sendo coordenados pelo Afonso Celso Pastore, que é um grande economista brasileiro. A gente tem feito reunião, eu tenho participado dessas reuniões, que eu vejo também uma possibilidade de aprendizado. Eu me considero uma pessoa estudada, leio bastante, mas claro que existem assuntos em relação aos quais você precisa aprofundar o seu conhecimento. Então a gente tem ouvido lá sobre, por exemplo, erradicação da pobreza, macroeconomia, licitações, educação, a educação na primeira infância, que acaba sendo um tópico específico,
saúde. Então o objetivo agora é construir esse projeto, rodar o país e ouvir as pessoas. Não só sobre o projeto em construção, mas quando ele estiver pronto. Porque eu acho que isso falta muito na nossa política hoje, e em qualquer discussão eleitoral. A gente tem que ouvir os brasileiros para saber o que, afinal, os brasileiros querem para o futuro do seu país. O que eles veem que não está funcionando. Por exemplo, tem um problema enorme de desemprego no país. Ali entre 12%, 13%, às vezes 14%. Aqui na Paraíba, eu vi que está em 15% o desemprego da população ativa, que é um número muito grande. A gente precisa trazer isso lá mais para baixo. Como você faz isso? De diversas maneiras. Uma delas tem que retomar o crescimento econômico. Se o Brasil não voltar a crescer, vai ser muito difícil você ter crescimento de emprego e renda. Mas você precisa ter medidas específicas para ajudar as pessoas a encontrar empregos. Uma forma disso são esses cursos de readequação profissional. Muita gente faz, mas isso acaba não surtindo efeito. A pessoa vai com aquela expectativa de fazer o curso, faz e depois não encontra uma colocação no mercado de trabalho. A gente tem que ouvir essas pessoas. Olha, você conseguiu ter acesso a esse curso? Você fez o curso? Você gostou do curso? Por que ele não te possibilitou um reenquadramento no mercado de trabalho? Ou seja, a gente tem que ouvir as pessoas. Claro que os especialistas são relevantes, mas a gente tem que começar a ouvir mais do que falar. E por isso essa jornada é essencial. O vice, a gente vai definir lá na frente, e vários fatores vão ser levados em consideração. É claro que, como eu disse para você, o mais importante, se o vice é do Nordeste, se o vice é de outra região, isso eu não sei, mas o mais importante é a gente tratar todas as pessoas com atenção. Seja ela no Nordeste, seja no Sul, seja em São Paulo, a gente tratar todo mundo com atenção e ouvir o que as pessoas têm a dizer. Resultado da fusão Democratas e PSL, o União Brasil publicamente coloca na mesa a tentativa de reivindicar a vice em troca de um apoio político. Até que ponto o senhor admite que o União Brasil pode ter essa precedência nessa indicação? É uma possibilidade, né? O União Brasil vai se transformar no maior partido brasileiro. Nós temos vários amigos ali dentro do União Brasil. Vim aqui, inclusive, a Paraíba a convite do deputado Julian Lemos, que tem, eu falo até brincando, olha, é um trator da Paraíba, né, que tem uma energia e uma disposição e tem sido um grande apoio para nós aqui. E tem, né, uma credibilidade decorrente também da sua história política, mostrando que não veja, ele apoiou o presidente Bolsonaro, como muita gente, e logo cedo percebeu que o presidente não era aquilo que ele prometia. Seria muito mais confortável para ele permanecer ao lado do presidente, mas ele rompeu, né? Preferiu seguir com os seus princípios, que é mais ou menos também a minha história. O senhor percebeu logo também? Olha, ou demorou? Eu percebi logo, mas ali, dentro do governo, eu tinha um projeto de lei, que era o projeto de lei anticrime. Eu não podia sair antes que ele fosse votado no Congresso, e ele acabou sendo votado somente em dezembro de 2019. E depois tinha uma situação específica que havia um avanço do presidente da República sobre a Polícia Federal. E eu entendia que eu precisava proteger a Polícia Federal. Então eu cheguei até para o diretor da época, né, que eu havia nomeado, e coloquei para ele, olha, Valeixo, né, não vamos nos enganar mais em relação a esse governo. Ele não tem compromisso com o combate à corrupção. Pelo contrário, né, o que o governo espera da gente, isso o próprio presidente admitiu recentemente, é que a gente proteja a família de investigação, o que é algo absolutamente inaceitável. Tá? Mas como havia esse movimento em cima da Polícia Federal, eu entendia que eu tinha que permanecer, porque assim eu protegia a Polícia Federal. Quando o presidente passou por cima, aí não tinha mais razão para eu ficar, e eu saí. E eu prefiro sair, permanecer fiel ao meu compromisso com a população brasileira, que me apoiou na Lava Jato, me apoiou quando eu fui para o governo, porque acreditava em mim, porque acreditava que eu estava lá para quê? Entre outros motivos, para consolidar os avanços contra a corrupção. Quando isso é comprometido, eu saio. Eu não tenho apego ao cargo. Eu não fui lá para ter um cargo de ministro. Eu não fui lá por uma questão pessoal em relação ao presidente. Eu fui por um projeto e por um compromisso. Agora, eu acabei escrevendo um livro, recentemente,
contra o sistema da corrupção, e tem todas as histórias da Lava Jato e do meu período no governo, e tem também um pouco sobre o passado, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a minha história. E ali esclareço todos esses pontos de uma maneira bastante específica. Muitas leituras dão conta de que a Lava Jato começou a acabar quando o senhor aceitou ser ministro do presidente Jair Bolsonaro. Perdendo força, a retórica, a narrativa do PT contra o senhor ganhou mais um elemento do seu envolvimento dentro do governo. O senhor passou aceitou ser liderado por um presidente, ou seja, por um político. Na revisão própria que o senhor faz, o senhor acha que naquele momento, apesar da sua intenção, que foi revelada ao Brasil, que era uma boa intenção, foi um erro estratégico, foi um erro da sua parte ter ido para o governo? Não, veja bem. Quando o senhor olha e vê o que aconteceu dentro do governo? Iria acontecer a mesma coisa, porque o que aconteceu com a Lava Jato? A Lava Jato rompeu com a impunidade da grande corrupção. Isso gerou uma série de adversários que queriam o quê? O status quo. Isso é antes do meu ingresso no governo. A gente não tem aquele famoso senador, né, que investigado por vários escândalos, que diz lá a gente precisa ir com todo mundo, né, para cima da Lava Jato, a gente precisa estancar a sangria. Esse movimento já existia antes, né, porque a Lava Jato enfrentou interesses muito poderosos. Então essa reação viria de qualquer maneira. Tá? A minha ida ao governo foi exatamente para tentar impedir essa onda, porque eu sabia que meu trabalho em Curitiba da Lava Jato, a parte mais importante já havia passado. E aí eu vi a perspectiva de ir para Brasília, de consolidar a luta contra a corrupção e evitar esses retrocessos. Tá? Funcionaria se o presidente tivesse mantido a palavra dele, não para mim só, mas para os brasileiros, que ele apoiaria o combate à corrupção. Agora, o ministro, sem o apoio do presidente nessa área, ele não consegue, ele fica esvaziado. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o Ministério da Justiça, na minha gestão, a gente conseguiu ir muito bem contra o crime organizado, a gente conseguiu reduzir a criminalidade violenta, com políticas públicas como vigia na região de fronteira, como a Rede Nacional de Perfis Genéticos, como o endurecimento do sistema carcerário federal, mas, em relação ao combate à corrupção, eu não tive apoio do presidente. O presidente não apoiou sequer o projeto de lei anticrime, que era a bandeira dele de fortalecimento da lei para o combate ao crime. O presidente entrou naquela seara, a gente vai combater o crime dando uma arma para todo mundo, que é uma ideia absurda. O senhor divergia internamente do governo nesses pontos? Eu divergia no seguinte sentido, permaneci sempre fiel aos motivos que me levaram ao ingresso no governo. A gente precisa, sim, endurecer a legislação penal, se combate o crime com inteligência, com muitos esforços, e inclusive também a corrupção. Eu não tive o apoio do presidente para esse trabalho. No campo do armamento, eu respeito as pessoas que entendem, né, que ficam mais seguras com uma arma em casa. Essa é uma decisão que tem que ser tomada por elas, porque você ter uma arma em casa também gera certos riscos. Tá? Então eu defendi alguma flexibilização da posse da arma em casa. E depois também fui favorável à utilização, à extensão da posse da arma em casa na propriedade rural, em toda a extensão da propriedade rural. Tá? Porque o que acontece? A polícia tem uma dificuldade de ofertar segurança em geral, mas principalmente fora das áreas urbanas. Então, um fazendeiro, um agricultor, seja o pequeno ou grande, poder circular na propriedade dele, na posse de uma arma, me parece algo bastante razoável. E eu apoiei essa medida. Tá? Depois, eu acho que para outras matérias, o presidente ia longe demais. Por exemplo, defendendo que as pessoas pudessem ter porte de arma automático, né? E, inclusive para sair na rua com porte. Aí eu acho muito temerário. A gente pode gerar aqueles incidentes, como teve lá, por exemplo, nos Estados Unidos, de gente invadindo escola e matando pessoas. Então tem que ter um controle maior sobre isso. Então eu acompanhava essa flexibilização, mas não na mesma extensão do presidente.
Pelo petismo, o senhor é considerado um juiz suspeito e até uns utilizam a palavra corrupto. Pelo governo, pelo bolsonarismo, traidor. Qual é a compreensão que o senhor tem quando está exatamente no centro dos ataques dos dois polos extremos da política brasileira? Eles têm medo de pessoas que têm a capacidade de romper essa polarização. Essa polarização trata todos os brasileiros como crianças. Impede que nós possamos discutir juntos, racionalmente, os nossos problemas. Tudo é colocado em função da polarização. Então, quando você vai discutir política de saúde, como a gente viu aí na pandemia, você trata não os argumentos, os dados, os fatos, mas você pensa essa questão pró-Bolsonaro ou pró-Lula, ou pró-Bolsonaro contra Bolsonaro, ou pró-Lula ou contra Lula, que é uma forma infantil de tratar esse problema. Então, eles têm medo de qualquer pessoa que possa romper essa polarização. E eu acredito que o meu projeto, o nosso projeto, que a gente está inaugurando, a gente rompe isso. Porque a gente vai chamar os brasileiros à reflexão. Espera aí, meu amigo, o teu vizinho é teu inimigo, porque você gosta do político X e o outro gosta do político Y. É assim que você vai tratar as pessoas? Aquela pessoa que era teu amigo, teu vizinho, você acha que a tua prosperidade depende do fracasso dela? Nós não somos assim. Os brasileiros são melhores do que isso. A gente está no mesmo país, é a mesma nação. A gente tem que construir isso juntos. E o que a gente tem que fazer? Ao invés de ficar discutindo essas bobagens, Lula, Bolsonaro, a gente tem que discutir qual que é a política de saúde, qual que é a política de educação, que tipo de educação, que tipo de escola pública você quer para o teu filho. O senhor se acha suficientemente preparado para enfrentar esses desafios do Brasil? Certamente, certamente. A gente está construindo um projeto. Eu tenho uma história, uma credibilidade. Ninguém acreditava que a gente ia conseguir romper a impunidade da grande corrupção. Pessoas diziam, o Brasil é assim mesmo. Os políticos roubam e nada acontece. A gente está fadado a ser um país corrupto. Assim como diziam no passado, antes do Plano Real, quanto à hiperinflação. Ora, a gente tem que aprender a conviver com a hiperinflação. Não tem como controlar. E a gente vai se resignando. E vem daí o Plano Real, e nós tivemos depois a Lava Jato, e mostram, não, as coisas podem ser diferentes. É só a gente ter vontade. Vontade institucional. Vontade de ser diferente. E a gente consegue construir, sim, um grande país. A gente não precisa estar preso, como nós estamos hoje, nesse ciclo de baixo crescimento, com as pessoas sofrendo, sem emprego, passando fome, com os salários caindo, com o país que parece que anda de lado, ou anda para trás. Porque veja, a gente tem uma situação hoje, um governo que não deu certo, a gente está em estagnação econômica, tá? As pessoas estão sofrendo, um governo que desmantelou o combate à corrupção. O combate à corrupção durante a Lava Jato era uma coisa, e a gente esperava que isso avançasse, e esse governo desmantelou isso. Isso foi uma grande traição do governo Bolsonaro. Tá? Do outro lado, um governo que quer voltar, que não deu certo lá atrás. O governo do PT, além dos escândalos de corrupção, os maiores da história, Mensalão e Petrolão, gerou a grande recessão de 2014 e 2016. Então, quando as pessoas olham esse cenário, elas ficam desalentadas. Elas ficam pensando, o Brasil não tem como dar certo. A gente está andando de lado ou está andando para trás. Errado pensar dessa maneira. Mas, doutor Moro, quando o senhor invoca o triunfo da Lava Jato como uma ferramenta que lhe dá credibilidade, ao mesmo tempo, o judiciário anulou consideravelmente parte das suas decisões. Então, esse castelo que o senhor coloca como triunfo, não ruiu, não? Não, esse é um exemplo de que as coisas podem dar certo. A gente está vendo hoje a inflação aumentar. Depois das anulações? A gente está vendo hoje a inflação aumentar. Plano Real fracassou? Não. O que está vendo hoje é um descontrole. Mas a gente aprendeu que a gente pode lidar com esse problema. A Lava Jato é a mesma coisa. Diziam que a corrupção era inevitável, que o destino do Brasil ia ser corrupto. Os filmes de Hollywood não raramente acabavam com um criminoso pousando lá no Rio de Janeiro, fugindo da lei. É como se a gente fosse alguma espécie de refúgio numa terra sem lei. E a população brasileira mostrou que pode ser diferente.
Milhões de brasileiros foram lá às ruas em 2015 e 2016. Agora você está enfrentando um revés, por quê? Porque você tem uma confluência dentro do mundo político que quer a volta da impunidade, que é a volta do status quo. E a gente tem agora um ano, de 2022, que as pessoas podem dizer um basta. Não é esse país que eu quero. Eu estou diante de um candidato que disse antes, várias vezes, que não entraria na política. O que é que mudou? Sérgio Moro mudou ou a demanda, o contexto, a situação do país que mudou? O que é que mudou, que fez o senhor também alterar o seu pensamento como cidadão? Eu fui cobrado por muita gente como tendo potencial para romper essa polarização. Eu não quero ser aqui dramático, tá? E o Brasil é muito forte, né? A economia robusta, uma população maravilhosa, tá? Mas a gente tem abusado há muito tempo dos erros, de tomar caminhos equivocados. E o Brasil vai ficando para trás. E as pessoas vão ficando desapontadas. Muita gente deixa o Brasil, que desiste. Há quanto tempo que você ouve que o Brasil é o país do futuro? E esse futuro nunca chega. No ano passado, eu estava trabalhando até no exterior, estava relativamente tranquilo, mas eu observava a situação do Brasil. E as pessoas falavam em 22 como se estivessem indo não para uma eleição, mas para um funeral. Não tem escapatória. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Como se a gente tivesse limitado a essa escolha trágica. E muita gente me disse, olha, você é a pessoa que pode romper essa polarização. É apresentar um projeto, é falar com as pessoas, é mostrar que a gente pode ser muito melhor do que isso. Isso me motivou para vir, para essa jornada. E eu tenho dito, pelo menos alguém tem que falar a verdade durante 2022. Porque a gente sabe que esses dois projetos, além de serem trágicos para o país, eles falseiam a história. O que o PT está dizendo? Que não houve corrupção no governo Lula. Teve o mensalão. O que o Supremo disse sobre o mensalão? Um esquema de suborno para compra de apoio político de deputados em favor do governo do PT. Está lá, o ministro Joaquim Barbosa decidiu isso. O que é o Petrolão? É você colocar gente na Petrobras, diretor, gerente, com a função específica de arrecadar dinheiro para enriquecimento político, para enriquecimento de político, para financiamento ilegal de partido, durante o governo do PT. Isso não foi um esquema criminal de um ano, foi coisa de 10 anos. Gente que devolveu 100 milhões de dólares, que tinha recebido em suborno. Empreiteira que até ontem estavam lá abraçados, tirando foto com as autoridades do PT, admitiram que pagaram suborno, pagaram multa de mais de 3 bilhões de dólares. E agora vem lá dizer, isso nunca aconteceu. Ou pensam que o povo brasileiro é burro, né? Ou pensam que não vão ligar para a corrupção. Agora, como é que você vai, tá, chegar para o teu filho em casa, olhar na cara dele e falar, filho, crime compensa. Pode roubar que não tem problema nenhum. Isso que estão querendo colocar na nossa cabeça. Isso é profundamente errado. Esse não é o país, esse não é o Brasil. Por isso que a gente precisa, sim, ter uma proposta diferente que diga, a gente quer ter um governo honesto, a gente quer ter um país que cresce, a gente quer chegar lá no exterior e dizer com orgulho que a gente é brasileiro, e não com vergonha. O Brasil é muito maior do que essas pessoas, mas a gente dá muita chance para o azar quando a gente vai dando espaço para essas mentiras. O senhor agora há pouco estava justificando a sua decisão de entrar na disputa política. Como é que tem sido essa convivência com o outro lado da vitrine? A classe política não é aquele segmento que mais amou o senhor. E o senhor agora está tendo que conviver com articulações, com costuras. Como é que tem sido esse novo ambiente? Já na época que eu era ministro, eu conversava com todo mundo. O ministro, eu me via como um papel eminentemente técnico dentro do governo. Eu tinha lá meus projetos, mas eu precisava também interagir com o Congresso Nacional. Então eu recebi, até foi feito um levantamento no primeiro semestre de 2019,
apontava que eu era o ministro que mais tinha recebido deputados e congressistas, senadores, ali no meu gabinete, para tratar de assuntos de política pública. Então, esse não é um ambiente estranho para mim. E tem muita gente boa na política. A gente não pode fazer essa generalização. E muita gente quer que as coisas funcionem. Agora, para que a gente possa melhorar a política, a gente precisa traçar princípios, valores e limites que a gente não vai ultrapassar. E a gente tem que ter incentivos corretos para as pessoas. Quando você tem um ambiente de, vamos dizer assim, deterioração institucional, por exemplo, mensalão, né? Apoio político mediante suborno. Você acha que a política vai melhorar ou ela vai piorar? Quando você tem, hoje, tal do orçamento secreto, com emendas parlamentares sendo pagas, verbas, sem transparência, sem um controle adequado, por critérios que ninguém entende, a política vai melhorar ou ela vai piorar? Ou seja, você pode sim ter boa política, mas você tem que ter um projeto, você tem que ter liderança, tá? E você tem que ter isso que é muito importante para todo mundo, princípios e valores. A gente não pode partir do pressuposto que você não pode ter política honesta no país. O senhor, vou usar a expressão forte, odiado pelo petismo, excomungado pelo bolsonarismo e pouco aceito ali no centro. Partidos que, inclusive, tiveram muitos dos seus membros condenados em suas sentenças. Como se afirmar com tantos inimigos ao mesmo tempo? Não, é isso que eu estou dizendo. A gente tem que romper essa lógica da polarização, essa lógica do amigo-inimigo. A gente tem que dialogar, a gente tem que construir pontes. A gente tem mais coisas em comum do que diferenças. O Brasil não se resume a petista, ao bolsonarista, ou a políticos Centrão. Muitas vezes, ou pessoas que fazem coisas erradas. A gente precisa conversar com os bons políticos, com as boas pessoas, construir um projeto, convidar a sociedade civil organizada, falar com o setor privado. As pessoas querem um Brasil que dê certo, e não um Brasil errado. Entendeu? A gente não pode prosseguir, crescer, ser o país que a gente merece ser, fazendo coisa errada. Isso é algo mais ou menos óbvio, entendeu? E tem muita abertura para isso. Eu acho que a gente faz, às vezes, uma generalização errada do mundo político. Não é por aí, tá? Sempre é possível dialogar. E a política é a arte do diálogo. A Lava Jato revelou um modelo, um sistema, uma estrutura de governança corrupto e com muitas entranhas entre negócios privados, negócios públicos. Agora o Brasil está adotando o sistema de financiamento público de campanha. Mas entre os esquemas de corrupção e também 5 bilhões de reais para financiar campanhas, há também questionamentos da sociedade. O senhor acha que esse modelo é o ideal diante do que o senhor viu in loco das estruturas de poder apodrecidas? Nós tínhamos um financiamento privado sem que houvesse um controle adequado, sem que houvesse limites. Então você tinha muitas vezes uma empresa lá que conseguia um empréstimo bilionário do BNDES e no dia seguinte a empresa estava fazendo doação para partido político. Um acerto foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2016, de proibir doações eleitorais por empresas ou por corporações. Hoje só quem pode fazer doação é a pessoa física. Não pode mais a empresa fazer isso. Nós não temos, por essa tradição muito estabelecida de pessoas doarem, né, para as eleições. Isso é muito pouco. Então, esse sistema de arrecadação acabam não sendo suficientes para arcar com as despesas de uma campanha. E nossas campanhas eleitorais, elas são muito caras, porque também a gente não tem, por exemplo, no caso de deputado, nós temos aquele voto que não é distrital. Ou seja, a pessoa tem que buscar votos no estado inteiro e isso acaba elevando os custos de qualquer campanha. Daí você vem a instauração do financiamento público, que também tem os seus problemas, né? Porque você facilita muito a vida de quem já está no poder, em detrimento daqueles que querem apresentar um projeto de oposição. Você tem que ter uma forma de tentar conciliar esses dois mundos, de uma maneira diferente, entendeu? No momento atual,
né? O Podemos votou contra, inclusive, o aumento do fundo eleitoral. No momento que a gente tem hoje de carestia, de dificuldades, o partido entendeu, e eu acompanho esse entendimento, de que não era a melhor solução, não era a melhor decisão. Votou contra, mas vai usar na sua campanha, obviamente, né? Olha... O senhor sente à vontade de usar esse dinheiro que o partido votou contra, que discorda desse modelo? O que existe é o seguinte, a gente está também trabalhando com doações de pessoas físicas. Tá? A gente pretende dar preferência a esses valores. Prioridade a esses valores. Agora você tem o fundo, que foi decidido ali pela lei, e você vai gerando uma competição, tá? Porque os outros partidos vão usar esses mesmos valores que eles têm, que são inclusive maiores do que o do Podemos. Então você precisa, para ter eleições e competitividade, você vai precisar desses recursos. De caçador, hoje o senhor também é caça. O Tribunal de Contas da União quer saber quanto o senhor ganhou da empresa Alvarez e Marçal, que atuou na recuperação judicial da Odebrecht, que depois o senhor foi contratado por ela. Como é que o senhor encara esse tema, que muita gente utiliza como uma questão de ordem ética que o senhor teria infringido? Essa é uma bobagem, essa é uma mentira, tá? Porque o que acontece? Eu tenho um passado libado, eu tenho um passado de combate à corrupção. Como não tenho o que falar de mim, ficam inventando essas histórias. Por exemplo, a voz do Moro não é boa. A gente vê a roubalheira do PT, a gente vê esse governo fracassado, que descumpriu as promessas de combate à corrupção, e vem falar desse tipo de coisa. Eu não enriqueci como juiz, eu não enriqueci como ministro, eu deixei o cargo público e fui trabalhar no setor privado, numa empresa de consultoria internacional. Não é um escritório de advocacia. Então, primeiro, eu nunca defendi ninguém que se envolveu em corrupção. É uma empresa de consultoria. O trabalho que eu fazia, compliance anticorrupção, due diligence anticorrupção, tá? Investigação corporativa interna. O que eu fazia? Eu ajudava as empresas a se estruturar para prevenir o envolvimento delas em caso de suborno e corrupção. O meu contrato dizia expressamente que eu não prestaria serviço, isso foi colocado a meu pedido, eu não prestaria serviço a nenhuma empresa envolvida na Lava Jato. E eu jamais prestei serviço a alguma empresa envolvida na Lava Jato. Tá? O que existe é o seguinte, a consultoria que eu entrei, que é uma multinacional, que tem mais de 5 mil empregados, espalhada no mundo inteiro, e eu fui trabalhar lá nos Estados Unidos. Essa empresa foi nomeada por um juiz no Brasil para atuar na recuperação judicial da Odebrecht. Ou seja, e algo até anterior à minha entrada na empresa. Dívida, cuidar das dívidas da empresa para que a empresa pagasse os seus credores. Não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com defesa de corrupção. E pelo contrário, o meu trabalho, que sequer foi para o Odebrecht, é para evitar que as empresas se envolvam em casos de suborno. Então, como não tem nada o que dizer, ficam inventando essas bobagens, essas mentiras. Agora, as pessoas sabem a verdade. As pessoas sabem do meu passado, do meu comprometimento com o combate à corrupção. Não teve ninguém, embora a Lava Jato foi um trabalho institucional, não teve ninguém no país que combateu a corrupção mais rigorosamente do que eu. E ficam inventando essas histórias. Gente que nunca fez nada para combater a corrupção, ficam levantando e inventando história Por quê? Porque tem medo. Tem medo que se volte a combater a corrupção nesse país. Falando em combate à corrupção, o senhor viu isso de perto na Lava Jato em relação aos governos do PT. Conviveu no governo de Jair Bolsonaro por 1 ano. Tem denúncias também nesse processo da vacinação em relação ao governo de Bolsonaro. Mas pelo que o senhor conviveu, pelos elementos que o senhor tem, o governo Bolsonaro é um governo corrupto? Como o PT? O que a gente viu foi o desmantelamento dos instrumentos de controle da corrupção. Quando você desmantela esses instrumentos, é muito difícil você fazer qualquer avaliação. Agora, você tem os escândalos de corrupção relacionados à família, né, do presidente, e esses escândalos não são investigados da maneira apropriada, porque você obstaculizou as investigações. E dentro do governo? Essa foi uma razão das minhas saídas do governo. Dentro do governo, um governo que defende orçamento secreto, um governo que abraçou o Centrão, um governo que abandonou o combate à corrupção, não é o governo que a gente quer. Não pode se dizer que é um governo honesto, que é um governo íntegro. Isso, a meu ver, é muito óbvio.
doutor Sérgio Moro, a Lava Jato, obviamente, não passa pelo seu melhor momento, foi desmantelada, desarticulada e tal. No auge dela, criou-se no Brasil a sensação de que a impunidade tinha sido um capítulo virado. Agora, com o ocaso da Lava Jato, o senhor prevê o quê? Que tipo de refluxo a sociedade brasileira pode esperar, já que muitos dos condenados estão com sentenças anuladas e a pedagogia que fica é a que o senhor disse no começo dessa entrevista, que de alguma forma, para a impressão popular, a corrupção voltou a valer a pena no Brasil. É isso que a gente não pode aceitar. Esse é o nosso projeto. Nosso projeto passa retomada do crescimento econômico, melhorar a vida das pessoas. Vamos discutir, por exemplo, educação pública de qualidade, mas permeia também o combate à corrupção. Essa é uma bandeira que a gente jamais pode abandonar, como fez o atual governo ou como fez o governo do PT. Você acha que essa bandeira ainda será presente nessa eleição? Certamente. Você acha que o brasileiro não se importa se o governo dele é honesto, se o governo dele é íntegro? E você acha que pode ter algum governo que pode funcionar sendo desonesto? Você pode ter algum modelo político. A gente não conhece da história do mundo um país que deu certo baseado no modelo de corrupção. Os países tidos como de maior desenvolvimento, maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, são normalmente aqueles países tidos como menos corruptos. Por quê? Para você ser eficiente na gestão, na governança, você precisa ter um governo honesto. Essa é uma condição fundamental. Então, quando a gente fala de combate à corrupção, tá, não é só uma questão de justiça, é uma questão de desenvolvimento econômico. Se a gente não partir dessa premissa, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tem uma correlação muito clara entre crescimento econômico e qualidade das nossas instituições. O Brasil não tem crescido há muito tempo por vários motivos. Decisões políticas, decisões econômicas equivocadas, mas também porque as nossas instituições, infelizmente, ainda são frágeis. Por coincidência, o senhor está na Paraíba e um dos alvos de condenações suas, petista, ex-ministro José Disseu, também está na Paraíba. O senhor pedindo votos, fazendo uma pré-campanha, e José Disseu aparecendo em restaurantes e sendo visto em lanchas, desfrutando de férias. Para o senhor, essas imagens têm alguma simbologia? Eu estou apresentando um projeto, ouvindo as pessoas. A gente está ainda numa fase de pré-campanha. E o que a gente está interessado no quê? É melhorar a vida das pessoas. Esse tipo de cenário que você colocou deixa muito claro quem está do lado, né, das pessoas, quem está do lado de construir um país melhor e quem, no fundo, se envolveu em coisa errada e hoje desfruta, no fundo, da impunidade que é lamentável nesse país. O senhor acha que é uma cena de um retrato de impunidade? Eu acho que é um retrato de impunidade, mas a gente tem que resgatar essa bandeira do combate à corrupção. É esse que é o ponto mais importante do que ficar discutindo o indivíduo X, o fulano Y. A gente tem que ver como é que a gente retoma essa bandeira. Ex-ministro Sérgio Moro, muito obrigado pela entrevista aqui na Rede Mais da Paraíba, muito obrigado pela sua conversa conosco e até um próximo encontro. Eu agradeço mais uma vez, foi um prazer falar aí com seus espectadores e um abraço à população da Paraíba.